Boa tarde. Hoje é dia 13 de abril de 2021. Estamos tendo aula ao vivo através do Centro de Mídias, do aplicativo Centro de Mídias. Estou falando com meus alunos do 7º ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, da cidade de Guapiara. Estão ao vivo comigo os alunos Evelyn, Jason, Giovana, Igor e Júlia. Por falar nisso, deixa eu colocar para transmitir a aula para eles, né? Senão eles não vão conseguir assistir a aula. O professor está falhando aqui nesse quesito, né? Opa! Então vamos lá. Desculpe aí, meus queridos alunos. Pronto, desativei a tela minha. Pronto, continuando. Perdão. Então nós estamos na sequência de atividades 4 do Aprender Sempre, volume 1. Estamos chegando na última atividade. Essa é a nossa aula que vamos encerrar o volume 1 do Aprender Sempre. Material esse fornecido pela apostila pelo governo do estado de São Paulo. Boa tarde, Lucas, que também está presente na nossa aula. O aluno Lucas chegou agora e também está presente na nossa aula. A habilidade que estamos estudando, que vamos dar continuidade, é a habilidade EF07MA24. Construir triângulos usando régua e compasso. Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados. Utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso aqui todas as aulas eu falei. Todos os triângulos, a medida dos três ângulos internos é sempre 180 graus, né? E hoje a gente vai fazer uma breve revisão e a gente vai provar isso, que a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Objetos de conhecimento, triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Tudo bem? Vamos lá então. Sequência de atividades 4. Na aula anterior a gente começou ela, mas eu vou fazer uma breve revisão. Aula 7 e 8, retas paralelas cortadas por uma transversal. Objetos de aprendizagem, reconhecer que a soma dos triângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Reconhecer retas paralelas e suas propriedades cortadas por uma transversal. Esse é o principal foco dessa aula de hoje. Vamos dar continuidade então? Na aula anterior nós vimos esse exercício. Você receberá do professor um triângulo. Não tem como entregar um triângulo para vocês devido à pandemia. Para quem não está conseguindo ver nada aqui no centro de mídias, faz o seguinte. Saia do aplicativo e entre novamente para ver se consegue ver. Tudo bem? Tenta sair e entrar novamente. Aqui está o triângulo que eu falei para vocês que vocês receberiam, né? Ele fala que a gente é para cortar em 3 partes, tudo bem? Só que eu tenho que manter os 3 ângulos pintados ali, certo? Olha lá, cortei em 3 partes, certo? Separei as 3 partes. E depois ele fala assim, una os 3 ângulos e cole na malha quadriculada. Né? Então vamos lá, eu vou separar e vou unir. Ó, subir as 3 partes com os ângulos virados para baixo, tudo bem? Olha lá o que eu vou fazer. Eu vou juntar os 3 ângulos. E o que aconteceu quando eu juntei os 3 ângulos? Ele formou um ângulo, aparentemente tem 180 graus, não tem? Você fala, será, professor?
eu trouxe um transferidor ali e fiz a medição. Olha lá, a soma dos 3 ângulos medida com o transferidor deu 180 graus. E isso ficou provado que a soma desses 3 ângulos internos é 180 graus. Professor, isso vai funcionar com qualquer triângulo? Sim, com qualquer triângulo. Tudo bem? Vamos lá então. O exercício 2, olha lá, com isso provamos que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. Na aula anterior também vimos o exercício 2. A figura seguinte mostra retas paralelas, RS. O que é reta paralela mesmo? Já falei na aula anterior, mas professor, a aula anterior foi sexta-feira. Sexta, depois teve sábado, domingo e segunda. Faz 3 dias. 3 dias, com 24 horas cada dia, faz 72 horas, eu já esqueci. Então vamos tentar lembrar. Quem lembra o que é reta paralela? Vocês podem me responder no chat o que é reta paralela? Vocês lembram o que é reta paralela? Se não lembra, podem escrever no chat que não tem importância. Aí eu vou falar. Agora, se vocês lembram, eu espero vocês responderem no chat. Enquanto isso, vou falando alguma coisa aqui. Se você está acompanhando essa aula pelo chat, pelo YouTube, né, deixa um comentário, fala da que cidade que você assiste, para a gente deixar uma saudação para vocês nas próximas aulas, né? Eu sei que tem alunos de outros lugares que também assistem as nossas aulas. Isso, Igor! O Igor acertou ali. Retas paralelas são retas que não se cruzam, ou seja, são retas que elas nunca vão se encontrar. É isso aí, ó lá. A reta R, repare aqui, ó, estou passando com o mouse aqui, eu acho que dá para ver no desenho aí, não sei se vocês conseguem ver na imagem a seta do mouse. Dá para ver, né? A seta do mouse. A reta R, ela não vai se cruzar nunca com a reta S. Então são retas que elas não vão se encontrar nunca. Se eu continuar fazendo, ela nunca vai se encontrar, tá bom? Então, também, viu, Júlia? É quanto os objetos estão na mesma direção. Quer dizer que as retas estão na mesma direção e nunca vão se encontrar, tá bom? Então, essas são as retas R e S, tudo bem? E a reta transversal T. O que é reta transversal? Ela passa pelas duas, ela transpassa, né? Eu gosto de pensar assim, transversal, ela vai transpassar, tá bom? Ela vai transpassar pelas duas. Tá, vem a primeira pergunta. Alguns desses ângulos estão ocupando a mesma posição. Como assim a mesma posição? Sendo que um está na reta R e o outro está na reta S. Então quer dizer que estão na mesma posição. É o caso do ângulo A. Ué, como assim ângulo A, professor? Você lê o ângulo A, mas só está o A com um chapeuzinho em cima. Quando a gente vê um chapeuzinho em cima da letra, você vai falar, ah, mas isso aqui é o acento agudo, né? Não, isso aqui quer dizer que eu estou falando do ângulo A, tá bom? Então, esse aqui é o ângulo A e o ângulo E. Ah, faz sentido, ó. Esse ângulo aqui, tá vendo que eu risquei aqui? Tem o mesmo ângulo que esse daqui. Por quê? Presta atenção. Essa reta daqui de cima, reta R, não é uma reta paralela com a reta S? Sim. E essa reta transversal, ela passa no mesmo ângulo aqui embaixo que passa aqui em cima. Então, esse ângulo A ocupa o mesmo lugar que esse ângulo E, tá? E então,
O ângulo B, olha o ângulo B aqui, ó. O ângulo B ocupa o mesmo espaço que o ângulo F. Então, alguns ângulos estão ocupando a mesma posição. Eu falei espaço não, a mesma posição. É o caso dos seguintes pares. Então, o A faz parte com o ângulo E. O B faz par com o ângulo F, tá? Eles são chamados de ângulos correspondentes, tá bom? Quando a gente fala em ângulos correspondentes, quer dizer que esse ângulo aqui, se ele fosse de 130 graus, esse ângulo também teria 130 graus. 130 graus. Só dando exemplo, tá? Se esse ângulo tem 130 graus, eu sei que esse ângulo inteiro aqui tem 180 graus. Quem contou isso para você, professor? Ué, o ângulo raso não tem 180 graus? De 130, quantos faltou para 180 graus? Ah, faltou 50. Então, se esse aqui fosse realmente de 130 graus, aqui seria 50. Ah, se esse tem 50, aqui teria 50. É só exemplo. Eu não usei transferidor ali para saber, tá bom? Então, vamos lá. E agora, a pergunta é, na figura, há outros pares de ângulos com a mesma característica. Característica? Que característica? De ângulos correspondentes. Cite, observe atentamente e cite-os. Quem sabe me dizer quem são os outros pares? Temos o D, o H, o C e o G. Então vamos pensar comigo. O D vai fazer par com quem? Quem é o par do D? Quem que é o ângulo correspondente do D? Responde no chat para mim. Muito bem, Lucas. O ângulo correspondente do D é o H. Ele está ocupando a mesma posição, só que na reta S. Parabéns. Então, o D, ângulo D e o ângulo H. O ângulo C. Quem é o parzinho? Quem é o correspondente do ângulo C? Responde no chat. O G. Muito bem. Tanto o Lucas, o Igor, a Evelyn e a Giovana. Parabéns. Todo mundo respondeu o G. A Júlia também. Muito bem. Então, essa é a resposta da letra A do exercício número 2. Página 110. Vamos ver a resposta oficial? Olha lá. Outros pares dos ângulos correspondentes são D, ângulo D e ângulo H, ângulo C e ângulo G. Então tá bom, a revisão nossa acabou aqui. Atividade nova, começa agora. Mesmo gráfico, tudo bem? É a mesma imagem que está na apostila. Exercício B. Ao observar ângulos correspondentes, é possível identificar uma propriedade quanto às suas medidas. Que propriedade é essa? Ou seja, que podemos afirmar, o que podemos afirmar com a relação das medidas dos ângulos correspondentes? Sem querer, eu contei no exercício passado. O que podemos afirmar? O que podemos afirmar dos ângulos? Por exemplo, o ângulo A tem o ângulo correspondente ao E. O que tem a ver a medida desse ângulo com a medida desse ângulo? O que eles têm em comum? Eles são iguais, diferentes, um é maior que o outro. No caso eu dei exemplo que eles são 130, mas eu só dei exemplo, né, Igor? Lucas, eles são iguais, eles são idênticos. Então lá, ângulos
correspondentes são congruentes, ou seja, têm medidas iguais. Bom, na sala de vocês, a gente tem os irmãos gêmeos, né? E a gente não fala que os irmãos gêmeos são congruentes. Congruentes é quando são iguais, tá bom? Então é uma palavra chique, né, na matemática. Congruentes, tá bom? Então, quando falar bem assim, a prova do Igor está congruente com a prova da Júlia. Quer dizer que os dois tiraram a mesma nota, tá bom? Fizeram o exercício iguais. Se for uma nota, as notas estão congruentes, quer dizer que as notas estão iguais. Não quer dizer que um copiou do outro. As notas estão congruentes. As notas estão iguais, certo? Agora, se eu falar a redação, a professora de português falar, a redação do Igor e do Lucas estão congruentes, estão idênticas, iguais, aí alguma coisa pode ter acontecido, né? É difícil fazer uma redação idêntica, né? Então, cuidado com as redações da vida aí. Brincadeira à parte, tá bom? Então vamos lá. Próximo. Eu fiz uma animação aqui para vocês entenderem. Quer ver que legal? Cadê? Olha lá, o ângulo A. Olha o ângulo A descendo para o ângulo E. Mesmo tamanho, igualzinho. Olha o ângulo B descendo para o ângulo F. Vocês viram a animação aí descendo? Que bonitinho. Olha o ângulo D. O C desceu primeiro. O ângulo C desceu para o ângulo G. Olha o ângulo D. Desceu para o ângulo H. Vocês viram? Vou fazer de novo. Ele desce pela transversal. Ele desce certinho. Quer dizer que ele desce pela reta transversal. Olha lá. E ele encaixa certinho. Por quê? Porque ele tem a mesma medida. Tá bom? Próximo exercício. Letra C. Agora aqui é para a gente marcar verdadeiro ou falso. Letra C. Ângulos opostos pelo vértice. Palavrinha aqui interessante. Opostos. O que vocês entendem pela palavra oposto? O que vocês entendem pela palavra oposto? Gostei muito. Ainda bem que ninguém respondeu. Posto de combustível, posto de saúde. Não é o espaço posto, né? Não é tudo, não é separado. É junto. Não é o posto. É oposto, tudo junto, né? O Lucas respondeu reverso. A Giovana respondeu o contrário, né? Então, oposto. Eu gosto também oponente, né? Então, oposto é ao contrário, certo? Gostei muito, né? Tem vários. Então, vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles formados pelas mesmas mesmas retas que têm o mesmo vértice, mas estão opostos entre si. É o caso dos ângulos A e C. Por exemplo, então presta bem atenção aqui, ó. Então as retas, quem são as retas? No caso aqui as retas é o R, tá vendo aqui? Eu vou riscar, depois eu apago. A reta R e a reta T. Nossa, que risco feio. Vou apagar já. Também tem a reta S e a T. Muito bem, Lucas. Tem as duas retas, né? No caso, como eu estou estudando o ângulo A e C, é no caso a reta R e a reta S. Tá bom? E aonde está o vértice? O vértice é o encontro. Essa bolinha vermelha que eu acabei de pintar, tá? Esse é o vértice. O ângulo A está aqui. E o ângulo oposto está do outro lado. Ele é o oposto. Está
no ângulo C. Então, ele é o oposto. Ele está do outro lado. Então, ele é o oponente, ele é o reverso, ele é o ao contrário, que nem vocês colocaram no chat. Gostei das respostas. E o ângulo oposto do C é quem está do outro lado. É o A. Então, um é o oposto do outro. Quando você vê lá jogar no futebol, São Paulo versus Corinthians, é um o oposto do outro, não é? Então, um está do lado contrário do outro. Até no futebol, um joga contra o do outro, né? Ah, tá. Já estão respondendo no chat as perguntas. Estão com pressa de responder, hein? Então, vamos lá. Vamos pôr aqui o vértice, só para ficar bem claro. E vamos pôr o vértice aqui também para deixar bem claro, tá bom? Vamos lá. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Pode ser que até antes da aula de hoje vocês não conheciam a palavra congruentes. Trocando em miúdos para nós, simples guapiarenses. Congruentes quer dizer iguais. Tá bom? Isto é, tem exatamente a mesma medida. Já resumiu ali, né? Não precisava escrever iguais, né? Já está ali e tem exatamente a mesma medida. Dessa forma, verifique cada sentença como verdadeira ou falsa. Antes de eu começar, eu quero explicar isso aqui para vocês. Quem sabe o que é isso daqui? Quem sabe o que é isso daqui? Eu vou falar bem rapidamente aqui no canto. Ó. Isso daqui quer dizer igual. 2 tracinhos quer dizer igual. Certo? 2 tracinhos igual com corte no meio quer dizer não igual. Não igual é diferente. Tá bom? Isso aqui é igual. Isso aqui é diferente. Isso daqui, o igual com um tio em cima, quer dizer aproximadamente. Ah, professor, mas o aproximadamente tem outros diferentes. Tem um que é assim, um risco embaixo e um tio em cima. É o mesmo que o de cima? Quer dizer a mesma coisa, aproximadamente. Ah, professor, eu já vi assim também, ó. Como se fosse um igual com 2 curvinhas. Isso aqui também é aproximadamente. Então, esses 3 aqui quer dizer aproximadamente, tá bom? Agora, quando eu estou trabalhando esses 3 tracinhos aqui, nesse caso aqui, ele quer dizer o quê? Ângulo C, certo? É oposto do ângulo A. Os 3 tracinhos aqui, nesse caso, quer dizer oposto, tá bom? Os 3 tracinhos, se aparecer para vocês nas provas da AAP, ADE, em outras provas aí, quer dizer oposto. Então, vamos lá. O C é o oposto do A? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Responde no chat. O ângulo C é o oposto do ângulo A? Verdadeiro ou falso? O Lucas acha que é verdadeiro. E os demais alunos? Estou esperando os demais responderem no chat. Geiso acha que é verdadeiro. Giovana acha que é verdadeiro. Evelyn acha que é verdadeiro. Júlia acha que é verdadeiro. Evelyn, já falei, acha que é verdadeiro. Acho que a maioria achou que é verdadeiro, né? Vamos subir a resposta para ver? Olha lá. Ah, antes de subir a resposta, tem uma animação. Eu fiquei animado fazendo no recesso, fazendo essas atividades. Eu fiz uma animação. Olha o ângulo C ali que está pintado de cor de rosa. Olha o que aconteceu com ele. Eu virei ele ao contrário e subi lá para ver se encaixava. Subiu? Encaixou? Então ele é verdadeiro. Subiu verdadeiro. Vocês acertaram. Tudo bem? Então, vocês já sabiam que era verdadeiro por causa disso aqui, ó. Ângulo A e E são ângulos... Ângulo A e o C são opostos. Então, C e A também são opostos.
É a mesma coisa que eu falar aqui. Amarelo é a banana, banana é amarelo, é a mesma coisa. Só mudou a ordem de falar. Agora, responde essa aqui para mim. Ângulo C é o oposto do D? Esse ângulo C é o ângulo oposto do ângulo D? Verdadeiro ou falso? O vértice está aqui, ó. Ele está do outro lado do ângulo D? Verdadeiro ou falso? Vocês estão achando que é falso. Vamos ver a animação? Vou limpar a tela para a gente ver a animação. No chat vocês estão marcando que é falso. Vamos ver a animação? Olha lá. Virou e vou tentar encaixar lá no lugar do D. Encaixou? Ficou ele inteiro no lugar do D? Não, né? Olha aqui. Ficou um tantão para o lado de cá ainda. Então, a resposta não pode ser verdadeira. A resposta é falsa. Parabéns! Meus alunos do 7º ano que estão assistindo minha aula ao vivo são fera. Estão acertando todas por enquanto. Espero que acertem todas até o fim. Não vão fazer o professor passar vergonha aqui. Depois essa aula vai para o YouTube, hein? Então vamos lá. Opa! A pergunta agora aqui. O ângulo G é um ângulo oposto pelo vértice no E? O ângulo G é o ângulo oposto pelo vértice no E? Verdadeiro ou falso? Bom, choveu um monte de verdadeiro aqui. Vamos ver a animação? Olha o ângulo G. Foi para lá e vamos virar ele. Virou, encaixou. Se ele encaixou, quer dizer que ele é verdadeiro. Muito bom. Parabéns para vocês. Próxima pergunta. Vou limpar a tela. O ângulo F. Está aqui o ângulo F. É o oposto do ângulo H pelo vértice? Verdadeiro ou falso? Um monte de verdadeiro no chat aqui no meu celular. Vamos ver a animação? Olha lá, o ângulo virou e foi até lá. Encaixou. Então a resposta é verdadeira. Parabéns! Vocês acertaram as 4 perguntas. Quer dizer que conseguiram entender bem o que é o ângulo oposto pelo vértice. Muito bom, gostei de ver. Vamos dar continuidade então. Página 110/111. O que quer dizer isso? Vai começar na apostila na página 110 e vai passar para o 111, tudo bem? Subiu o gráfico, aí subiu uma explicação. Um feixe de retas paralelas. O que é um feixe? É mais de uma reta paralela, tá bom? Cortada por uma transversal, delimita ainda ângulos colaterais e ângulos alternos. Nossa, professor, tem ângulos colaterais e ângulos alternos? Sim, tem ângulos colaterais e ângulos alternos. Nós já vamos aprender sobre isso. Os colaterais são aqueles que são posicionados de um mesmo lado da reta transversal. Então, os ângulos colaterais são aqueles que estão posicionados de um mesmo lado da reta transversal. Desse modo, na figura, os ângulos A e H estão do lado esquerdo da reta transversal T. Então, tá vendo a reta transversal T aqui? O ângulo A, certo? O ângulo A e o ângulo H. Cadê? O ângulo A e o ângulo H estão do lado esquerdo. Então, eles estão aqui a reta, eles estão do lado esquerdo da reta transversal da T. Logo, eles são os ângulos colaterais.
enquanto o ângulo A e o ângulo G são alternos. Por que eles são alternos? Porque eles estão de ângulos diferentes. Porque o A está para o lado esquerdo e o G está para o lado direito. Então marque bem. Colaterais é quando o ângulo está para o mesmo lado. E alternos quando alternado, entendeu? Interessante. O alternado o alternos vem de alternado. Um tá para um lado, o outro tá para o outro. E o colaterais é quando eles estão para o mesmo lado. Tudo bem? Porque estão de lados diferentes da transversal. Marque isso, da transversal. Né? Então, ângulo A está do lado esquerdo e o ângulo G encontra-se do lado direito. Eles se encontram... Não, desculpe. Eles se alternam quanto à posição em que estão em relação à transversal. O Lucas está falando que o áudio parou de sair ali. Mais alguém parou de escutar o que eu estou falando? Responde no chat para mim se mais alguém parou de escutar o que eu estou falando. Lucas, tá normal dos outros. Escrevem para ele sair e voltar do aplicativo, fazendo favor. Vou continuar aqui, depois ele assiste no YouTube desse pedaço que eu estou explicando, tá bom? Continuando aqui. Mais detalhadamente, podemos nomear os ângulos colaterais internos e os colaterais externos. Então, presta atenção. Enquanto ângulo A e H são colaterais externos, o que quer dizer? Eles estão do mesmo lado, mas para o lado de fora das duas retas paralelas. Então, eles são externos, entendeu? O ângulo D e E são ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado, né? Eles estão para o lado esquerdo, mas estão eles estão na parte interna das duas retas, tá bom? Então, eles são ângulos colaterais internos, desculpe, tá bom? É complicadinho da gente falar, mas não é depois que a gente começa a praticar, tá bom? Lucas, depois você avise ele para ele assistir depois no YouTube esse trecho que eu estou explicando, caso ele não consiga voltar o som. Voltou, Lucas? Então tá bom. Essa parte que eu expliquei, depois você pega só esse trecho no YouTube para você entender, tá bom? Então vamos lá. E indique outros pares de ângulos dessa figura que são colaterais internos. Bom, colaterais internos. Primeiro lugar, colaterais, que são do mesmo lado. Então, eu tenho para o lado esquerdo e tenho para o lado direito. Os internos são que são virados para o lado de dentro, tá? Então, olhem agora para mim. Quem são os ângulos colaterais internos? Eu sei que o interno aqui temos o E e o D. O D e o E tanto faz a ordem. Então, temos o ângulo D e o ângulo E. Isso aí foi dado no exemplo. Quem são os outros dois pares? Um par, né? Quem é o outro? Um par de ângulo colaterais internos. Vocês conseguem me responder? Do lado esquerdo já resolvi.
E do lado direito, quem é os outros dois ângulos colaterais internos? Muito bem, Igor, né? Eu sei que do lado esquerdo, os colaterais é o lado esquerdo, o interno era o D e o E. Do lado direito é a letra C e o F. Muito bem. Então seria o ângulo C e o ângulo F. Muito bom. Agora os colaterais externos. Externos. Nós vimos no exemplo anterior que para o lado esquerdo nós tínhamos o ângulo externo, é para o lado de fora. Tínhamos o A e o H, que era o parzinho, né? Então o ângulo A e o ângulo H. Quem são o outro par de ângulos externos do agora do quem que sobrou? O A e o H é um deles. Muito bem. É o ângulo do lado colateral direito, né? Do lado direito. Externo é o B e externo é o G. Então, o B, ângulo B e ângulo G. Muito bem. Vamos subir as respostas para ver. Daí eu já apago o que a gente fez. Olha lá. Ângulo externo C e F, ângulo externo B e G. Vou apagar os meus rabiscos. Muito bom. Acertou também, Lucas? Não, acertou também, Lucas. Acho que você que acertou, Lucas. Eu vi errado aqui. Muito bem. Agora aqui, ó. F. A imagem nos revela uma interessante propriedade quanto às medidas dos ângulos colaterais. Você já conseguiu perceber? Então presta bem atenção. Os ângulos colaterais. O que tem aqui uma medida? Ó, presta atenção. O ângulo A, o ângulo colateral dele é o H, não é? Ah, professor, mas e se ele for... Não importa se é o externo ou interno. O que tem em comum a medida desse ângulo com esse ângulo aqui? O que vocês percebem que tem em comum essas medidas? O que acontece com eles? Eles não são iguais, né? Você já percebeu que eles não são iguais. E se eu somar os dois, o que vai acontecer? O que vocês acham que acontece se eu somar os dois? Eu não tenho número para somar. Mas se eu somar os dois, eu tenho uma certeza na vida aí. Se eu somar os dois. O que vocês acham que vai acontecer se eu somar os dois? Que resultado que eu vou receber se eu somar o A e o H? Coloque no chat que resultado que vocês acham que eu vou chegar se eu somar o A e o H. É um número meio mágico aí em ângulos. Quase, Lucas. Não sei onde você achou esse 5 no fim aí. Mas você quase chegou no número mágico dos graus. 180 graus. Porque, ó, reparem. Ele vai formar um ângulo raso. Se eu somar o A com o H, ele vai formar um ângulo raso. Porque isso aqui é a mesma medida que isso daqui. Ele vai encaixar ali. Ele vai formar 180 graus. Ou seja, quando eu somo os ângulos colaterais externos, ele vai formar 180 graus. Se eu somar os colaterais externos, ele forma... Oh, ficou estranho esse risco que eu fiz. Se eu somar os ângulos colaterais externos, ele vai formar 180 graus. Certo? Se eu somar os ângulos colaterais internos, ele forma 180 graus.
Se eu somar os ângulos colaterais externos do outro lado, ele vai formar 180 graus. Se eu somar os ângulos colaterais internos do outro lado, ele vai formar 180 graus. Olha lá. Os ângulos colaterais são ângulos suplementares. Nossa, cada nome. Eu achava que suplementos era aqueles negócios que a gente tomava para poder... medicamento, né? Não, suplementares na matemática aqui do ângulo suplementar é quando ele vai complementar, tá? Ele vai suplementar o ângulo aqui para formar o ângulo raso. Sendo assim, a soma deles sempre será 180 graus, tá bom? Ficou provado isso. E eu, se eu não me engano, eu fiz uma animação nesse PowerPoint. Era recesso escolar, eu estava com tempo, não fiz. Achei que tinha feito, mas eu não fiz. Então vamos lá. Página 111. Também existem ângulos internos e externos que ficam em lados diferentes da reta transversal. Ou seja, são ângulos alternos internos e externos. Nossa Senhora, vamos ler de novo? São ângulos alternos internos e externos. Por exemplo, ângulo A. Cadê minha caneta? Tá aqui. Ângulo A e ângulo G. Olha lá. E ângulo G. São ângulos alternos externos. O que é alternos? Ele vai alternar, ele vai sair para o outro lado, certo? Com o externo do outro lado, entendeu? Então ele vai estar alternando com o externo. Esse é externo, ele está para fora, tá? Ele é externo. E esse também é externo. E ele está alternado. Os dois estão para o lado de fora, tá bom? E aí acontece a mesma coisa com o B e o H. Ó, os dois são externos. Os dois são externos. Os dois estão para fora, certo? Os dois estão para fora. E os dois vão ser cruzados, ó. Vai passar de um lado para outro, certo? Mas o D e o F são alternos internos. Então, o D e o F são alternos, ele vai alternar, vai passar pela reta um lado para o outro, e os dois são internos, estão para dentro da reta. Assim como acontece com o E e com o C. Os dois vão cruzar pela transversal, porque eles vão alternar, e os dois são internos. Tudo bem? Tá? Isso aí era só uma explicação. Agora vem os nossos exercícios. Página 111, exercício 3. É um exercício que foi tirado da prova do Saresp de 2014. Na figura, eu vou carregar a figura já, tá? Na figura, temos a representação de feixes de retas paralelas. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é como representa feixes. CD. Nossa, é CD, o que quer dizer? Quer dizer que ele está representando uma reta, ó. Quando tem aqui uma setinha para lá, uma setinha para cá, quer dizer que a reta continua para lá do C, ela vai continuar aqui para baixo, ó. Continua para baixo e para lá do D, entendeu? Então, por isso dessas setinhas em cima do C e do D. Vou apagar o rabisco que eu fiz aqui. CD, que estão paralelas, isso aqui quer dizer paralelo, tá? Essas duas barrinhas que tá aqui, ó, essas duas barras aqui, quer dizer que são paralelas com a BE tá aqui, ó. Então, quer dizer que essa reta e essa reta são paralelas, diferente do desenho que eu fiz, que não tem nada de reto, né?
e são paralelos. Isso aqui garante para mim que são paralelas, tá? Essas duas barrinhas. Paralelas com... Aqui eu marquei AD, mas é F aqui, tá? Na apostila de vocês está F aí, né? AF, tá? Então aqui está errado. Eu acho que eu fiz errado no meu PowerPoint. Na apostila de vocês é AF. São paralelas com esse AF, tá bom? Então são todas retas paralelas. Intersectados por duas retas concorrentes. Professor, o que é concorrentes? São retas que se encontram. Ó, essas retas se encontram. Onde que elas se encontram? Aqui, ó, bem aqui. Vou fazer uma bola bem grande onde ela se encontra. Mas, professor, como que é o nome dessa reta que se encontra? FD. Eu vou apagar os rabiscos que eu fiz. Ó, a reta do F até o D. Nossa. Do F até o D. Só que ele fala que continua para lá e continua para cá, tá bom? E do C até o A, continua para lá e continua para cá. Pronto, tudo isso para explicar o que está desenhado no gráfico aqui, tá bom? Sabendo que as medidas do segmento AB, BC e DE, repare que agora não tem as setinhas para falar que continua. Estão vendo que não tem as setinhas? Quer dizer que do A até o B são 2. Ele está falando para mim que a distância do A até o B, cadê? Do A até o B, então daqui até aqui tem 2. Eu já vou marcar, né? Ah, mas ele não fala isso. A, B, B, C, D, E são 2, 3, 4 e 5, 2, 3 e 5 unidades respectivamente. Essa palavra é muito importante. Respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Na mesma ordem que foi falado. Então, quem foi falado primeiro? AB. Qual foi o primeiro número que falou? 2. Então, AB quer dizer 2. Então, vem aqui e coloco. AB, 2. BC. Quem foi o segundo número que falou? 3. Então, BC vale 3. DE. DE vale quantos? Vale 5. DE vale 5. Parou, não tem mais nada. Conclui-se corretamente que a medida do EF é... ele quer descobrir quantos que é o EF. Então, aqui, eu posso entender isso aqui como teorema de Tales, né? Então, aqui nós vamos resolver como? Como regra de 3, como teorema de Tales. Então, proporcionalidade. Então, presta bem atenção. Aqui há uma proporcionalidade, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho 5 para 3. Então, posso resolver assim, ó. 5 está para 3, assim como 2 estará para x. Então, quando eu tenho 5 nessa parte aqui, nessa parte eu tenho 3. Então, 5 está para 3. Assim como... Então, quando está 5 ali, aqui embaixo está 3, certo? E quando lá... eu fiz inverso aqui, desculpe. Fiz inverso. Então, presta atenção. Fiz inverso aqui, desculpe. Então, quando aqui está 5, a reta de baixo está 3. Quando aqui eu não sei quanto está, a reta de baixo está 2. Então, eu vou fazer aqui. Vou trocar a interrogação por uma letra, uma incógnita, né? Vou trocar por uma incógnita. Vou pôr um x ali para representar o valor que eu não sei, tá bom? Então, vamos lá. Vou pôr o x. Então, vamos lá. Eu faço assim. Esse vezes aquele que eu não sei. X vezes 3 dá 3x igual. 5 vezes 2 dá 10. Ah, mas 3 vezes o valor que eu não sei dá 10. Eu quero descobrir o valor que eu não sei só. Então, 10 dividido por 3. Certo? Dá para diminuir? Não dá. Então, a resposta é 10 terços.
Mas mais 10 terços, se você for fazer 10 dividido por 3, 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Põe uma vírgula aqui, vai aparecer um zero. Vai dar 3,333, vai dar infinito. 3,33 então, tá? Então seria 3,33 aproximadamente, tá? Eu vou apagar aqui e vai subir uma resposta mais bonitinha aqui. Olha lá. AB está para BC. EF está para DE. Isso aqui é proporcionalidade. Então, ó, vou rabiscar aqui no canto. AB, tamanho de AB, está para BC, assim como. Então, AB está para BC, assim como EF está para DE. Aí a gente troca as informações. Aqui eu tenho 2 está para 3, assim como o valor que eu não sei, que é o EF, está para 5. Aí foi feita a regra de 3 que eu acabei de fazer, só que eu coloquei x no lugar, né? 3 vezes EF igual a 2 vezes 5, que dá 10, certo? 3 vezes EF igual a 10. EF igual a 10 dividido por 3, tá bom? Então, acabamos a nossa aula por aqui. Agradeço a todos que acompanharam a aula até o fim. Vou ver quem está presente. A Evelyn, o Jason, a Giovana, o Igor, a Júlia e o Lucas, que chegou no início da aula. Eu vou parando a aula aqui, vou pôr no YouTube essa aula. Agradeço a todos que assistiram às nossas aulas. Você que acompanhou essa aula até aqui, encerramos aqui o nosso Aprender Sempre volume 1. Eu vou parar a nossa playlist do Aprender Sempre aqui e vou criar uma nova playlist do novo material que nós vamos começar, que é o Currículo em Ação volume 1. Tudo bem? Muito obrigado, até mais e deixem seu curtir, se inscreva no nosso canal.